E eu vou trazer a repercussão toda da viagem do presidente Jair Bolsonaro a Londres. Foram 11 dias de lamentos, luto, velório, despedidas e homenagens a uma soberana que foi símbolo de uma época. Elizabeth II foi sepultada hoje na capela memorial do rei Jorge VI, localizada no castelo de Windsor. Entre os mais de 100 chefes de Estado que estiveram presentes, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, representou o país. Por um lado, grupos de apoiadores se reuniram para saudar Bolsonaro durante as entrevistas e os compromissos oficiais. Por outro, manifestantes críticos ao presidente da República precisaram de proteção da polícia de Londres para realizar o ato bem em frente à residência oficial do embaixador do Brasil no Reino Unido, onde o chefe do Executivo Federal ficou hospedado. Bolsonaro foi a um posto também de gasolina em Londres para comparar o preço do combustível londrino com o brasileiro. Segundo ele, o preço brasileiro é um dos mais baratos do planeta. Nós vamos abrir a enquete de hoje no portal da Jovem Pan News, que eu questiono a todos vocês se vocês acham que o presidente da República representou bem o Brasil nessa cerimônia de sepultamento da rainha Elizabeth II, sim ou não? Corre lá no jovempan.com.br, vota, participa. Ao longo do programa eu vou trazendo a todos aqui o resultado parcial. Já temos aí quase 300 participantes que foram lá dar a sua opinião no site da PAN. Então, se você ainda não deu, corre lá, jovempan.com.br. Deixa eu dar o meu boa tarde ao Rodrigo Constantino, a nossa Cristina Grêmio, o Jorge Serrão, Fábio Piperno, e eu quero um pouco de repercussão dessa viagem. Cris, vou começar por você hoje, do presidente da República. Qual que é o seu destaque que você traz para a gente? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Paulo, colegas de bancada, nossa audiência. Olha, eu achei um absurdo, na verdade, as manchetes dos jornais, como sempre, né? Já partidarizando ali, tomando partido, tomando o lado dos manifestantes anti-Bolsonaro. Esses precisaram de proteção, dando a entender que os manifestantes a favor do presidente Bolsonaro eram agressivos, o que não foi o relato que eu recebi, pelo menos, de várias pessoas que estavam nessa manifestação em Londres. Olha, passei o domingo aí recebendo vídeos de pessoas, de brasileiros que moram em Londres, que estiveram nessa manifestação ou receberam vídeos de pessoas que estiveram. E foi um clima muito parecido com o de 7 de setembro aqui. As pessoas estavam lá querendo prestar apoio ao presidente, à primeira-dama, claro, se solidarizando também com o luto inglês, mas indo lá, aproveitando a ida do presidente nesse momento de pré-campanha para prestar apoio. E aí, claro, vieram legitimamente também manifestantes contra o presidente Bolsonaro. Os vídeos que eu recebi são de uma manifestante contra o presidente Bolsonaro que se exaltou, esta sim tentando extrapolar os limites ali da liberdade de expressão, e foi presa, algemada inclusive, estava com uma camisa da URSAL, aquela União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que na eleição de 2018 era tido inclusive como meme, como chacota, porque foi algo trazido pelo Cabo Daciolo naquele momento de eleição. Então, eu não sei afirmar se houve agressão, e acho que seria leviano a gente dizer que houve qualquer agressão ou não houve qualquer agressão por parte de um lado ou de outro, mas os fatos são esses. Houve prisão de uma manifestante que estava lá para protestar contra os que apoiavam o presidente Bolsonaro, e não essas manchetes que a gente viu aí nos jornais. Constantino, qual o seu destaque dessa ida do presidente da República para Londres? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Mais na linha da Cris, né? O grande destaque para mim é a palavra inveja, aquela paixão mesquinha, como diria Adam Smith, a inveja de muitos, abre aspas, jornalistas do Brasil. Né? Morreram de inveja de que o presidente está lá à vontade com agora o rei Charles III, né, que a primeira-dama Michele Bolsonaro estava elegantérrima e sóbria, muito adequada para a ocasião. Né? Aí tem lá que falar do preço do batom dela. É um negócio impressionante. Né? Agora, vamos lá, Paulo. Se o presidente não vai no funeral, ele é um insensível, é prova de que é porque ele é um pária internacional. Se ele vai, é um vexame, porque ele não tem a liturgia do cargo. Eu imagino o desespero desses nossos militantes, né? Eles têm que decidir assim, o presidente é um pária internacional, ou, puxa, o presidente é tão querido, né, que ele tem imagens muito à vontade ali, rindo, junto com o filho da rainha falecida e agora o nosso rei britânico Charles III. Então, de novo, né, as pessoas precisam lembrar que funeral inglês, via de regra, ele é mais leve, não é aquele clima muito taciturno, pesado
que a gente costuma conhecer no Brasil. É um funeral mais leve, vejam alguns filmes a respeito, né? E a turma ficou com inveja. Aí falou o seguinte, ele transformou em palanque eleitoral. Nós estamos a poucos dias da eleição. É inevitável que qualquer coisa vire eleitoral. Agora, o presidente respeitou com sobriedade a liturgia do cargo naqueles encontros protocolares. E fora deles, ele está na embaixada, ele está na Casa do Brasil dentro da Inglaterra. Vários brasileiros foram lá para ouvir o presidente. É normal que ele falasse, sobre eleição para esses brasileiros. Foi isso que aconteceu. O ex-presidiário Lula tem inveja, no fundo, porque ele não consegue arrastar essa quantidade de gente nem no Nordeste. E aí, lá na Inglaterra, o presidente, em Londres, tem mais gente seguindo ele, apoiando, do que o Lula em qualquer lugar do Brasil. Agora, vamos lá, né? Palanque eleitoral. Reinaldo Azevedo, que eu acho que acima de qualquer suspeita, né? Lulista, pelo menos hoje em dia. Velório de Marisa virou comício e seu corpo palanque, denunciava o então tucano, sei lá, na época, né? Paulo, a turma está com inveja. O presidente Bolsonaro se saiu bem, foi bem na representação do Brasil na Inglaterra, o resto é chororô de desesperado. Piperno, eu quero uma avaliação sua, principalmente a respeito da inveja que o Constantino cita e do chororô. Tanta estultice aí, aliás, tinha 50, 60 pessoas, a imagem aérea mostra isso. Mas veja, isso também é o de menos, né? O mais importante dessa viagem eleitoreira, o funeral palanque, foi a entrevista que o presidente da República concedeu ao SBT. Lá o presidente disse o seguinte: se eu não tiver 60% pelo menos, é porque tem alguma coisa errada lá que o TSE tem que explicar. Ora, o que é isso? Quer dizer, é ceia para dizer que, para inventar um argumento já se antecipando a uma possível derrota? O que é isso, presidente da República? O senhor já está aí incitando, aí, quem sabe, a um 6 de janeiro? Ou seja, se não tiver 60% é que houve fraude? É isso que o senhor quer dizer? E fraude significa que, então, dar o direito para que as pessoas contestem o resultado? Esse foi o recado que o senhor mandou lá de Londres. Em Londres, por sinal, onde o presidente da República fez, sim, usou a Embaixada do Brasil para fazer comício, para fazer palanque, o que é, inclusive, vedado pelas leis brasileiras. Isso é proibido. Inclusive, não apenas o PT, mas a senadora Soraya Tronic, entrou também com uma representação exatamente pedindo aí algum tipo de punição, porque, repito, é proibido fazer campanha eleitoral em imóveis públicos, né? Usando aí o patrimônio público para isso. Outra coisa, seria muito interessante, né, já que está lá, e já que o presidente não consegue falar com grandes líderes mundiais, aliás, em Nova York agora, ele vai falar com os líderes das pujantes Guatemala e Equador, mais a Sérvia, né? Então seria interessante, por exemplo, que o presidente tentasse manter, marcar algum encontro com, de fato, alguma liderança que decide, algum encontro que possa render algum tipo de proveito ao Brasil também. Acho que não se pensou nisso. O mais importante era a imagem, era a foto. Aliás, muitas fotos viraram memes, inclusive hoje, a elegantíssima primeira-dama comparada aí a Dona Perpétua lá de Tieta do Agreste, né? Colocaram ela e a Joana Fon lado a lado, ficam realmente parecidas. Mas isso também é o de menos. Como é o de menos, esse tipo de um xinga para lá, outro xinga para cá, anti-bolsonaristas e bolsonaristas se hostilizando, eu acho que ficou tudo dentro de um determinado limite que é perdoável nesse momento eleitoral. E a gente viu também algumas cenas cômicas, né? Como daquele grupo lá de bolsonaristas chegando para uma equipe da BBC e falando: vai para casa, BBC. Ela estava em casa. O Piperno, essa fala do presidente da República que você cita ao SBT, ela vai na contramão da fala do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, que declarou hoje que o risco de fraude na eleição é quase zero. Isso falas do senador Flávio Bolsonaro. Então, mas eu vou acreditar em quem? Quer dizer, se o presidente fala que se ele não tiver 60% é porque aconteceu algo muito grave e o TSE vai ter que explicar, ou acredito no filho do presidente da República, Paulo? Serrão, chama o VAR. Saudações, meus amigos amados haters. Vamos chamar o VAR, né? Porque, como diria a grande filósofa Dilma Rousseff,
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que vimos nesse final de semana na Inglaterra foi uma demonstração impressionante de poder. O Constantino tocou no ponto exato. Funeral no Reino Unido tem outro significado. Aquele evento é uma demonstração do poder da monarquia constitucional. Lá você nota o povo na rua demonstrando algo que também está acontecendo aqui. O povo lá exalando patriotismo e fazendo a reverência à sua rainha. E Jair Bolsonaro, em campanha eleitoral, você não tem como separar o presidente da República daquele que faz campanha eleitoral. Impossível separar isso. É querer uma higienia muito grande do processo político brasileiro. O imbecil que criou essa reeleição tinha que ter pensado nisso antes. Não pensou. Então, toda vez é isso. Todos os que disputaram a reeleição fizeram campanha usando o cargo de presidente. Todos. Fernando Henrique, Lula e Dilma. Então, agora vem com essa história para o Bolsonaro? Não vale. Faz. Está fazendo campanha porque não tem como deixar de fazer. Agora, o presidente cumpriu o seu papel de cerimonial no chefe de Estado e aproveitou a ida dele lá, viu o público e fez o seu discurso de campanha. Ah, mas foi no imóvel da embaixada. Pois é, se ele tivesse gasto fortunas que ex-presidentes gastavam para ficar em hotéis 5 estrelas quando iam ao exterior, em vez de ficar na locação um pouco mais simples da embaixada, aí o Bolsonaro teria sido acusado de fazer campanha no hotel pago com o dinheiro público. Teria o mesmo efeito. Então, esse tipo de demagogia da narrativa não funciona, não agrega nada e, para a oposição, isso não prejudica o presidente Bolsonaro, não afeta o candidato Bolsonaro. Então, esse tipo de discurso é absolutamente inútil do ponto de vista político. O presidente fez o que ele tinha que fazer e amanhã vai abrir, como é tradição do Brasil, a abrir a Assembleia Geral da ONU, a 67ª. E o Brasil vai mostrar avanços que teve na economia e avanços que serão copiados, inclusive, por outros países. Porque aqui o Brasil, largado de mão por todo mundo, como todo mundo nesse planeta está largado de mão em termos econômicos em função do outro, o Brasil se virou na crise e está dando o seu jeito. Então, Bolsonaro amanhã vai fazer de novo campanha, dessa vez usando o palanque das Nações Unidas. Quem não gostou? Chora. O choro é livre. Constantino, eu vou pegar desse ponto que o Serrão traz aqui, porque eu acredito que esse discurso da ONU seja um dos últimos atos aí da campanha do primeiro turno, atos que eu me refiro simbólicos, com uma força pujante, como é um discurso na ONU. O que a gente pode esperar da fala do Bolsonaro amanhã? Paulo, o presidente fez já um discurso memorável, histórico na ONU, né? E eu espero que ele vá nessa mesma linha. Provavelmente vai enaltecer o crescimento do Brasil. O Brasil está se destacando em relação ao resto do mundo, com a recuperação econômica pós-pandemia, né? Então, acho que vai muito nessa linha, porque é um recado sempre para o público interno. Esses discursos na ONU são sempre para consumo doméstico. Então, ele vai enaltecer que o Brasil está indo bem, como ele foi lá em Londres mostrar o preço, por exemplo, da gasolina. O Brasil está com uma inflação menor, isso é algo raríssimo na história. Inflação menor do que a Europa e Estados Unidos, crescimento do PIB maior do que a Europa e Estados Unidos. Isso é algo único, né? Então, assim, o Brasil está bem em termos relativos. Na vizinhança, então, nem se fala. A nossa imprensa finge que não existe mais a Argentina. Então, eu acho que o presidente vai por essa linha e deveria também enaltecer a importância da soberania nacional num mundo cada vez mais ameaçado por globalistas, né? Vamos lembrar que o Lula, numa entrevista recente, disse que acha que aquilo que a ONU decidir deve ser automaticamente imposto aos países sem passar por seus congressos. Isso é querer entregar o Brasil para a ONU, né? Então, ainda bem que o presidente atual do Brasil vai levar uma mensagem diferente. O Brasil tem dono, tem território, tem fronteira, tem democracia, e não vamos aceitar esse tipo de coisa. Mas eu queria voltar só à questão
palanque eleitoral em cima do funeral da rainha, essa narrativa toda pipérnica que tomou conta da imprensa invejosa e histérica no final de semana. Eu já mencionei aqui a chamada do Reinaldo Azevedo em relação ao que o Lula fez, porque a esquerda, o modus operandi é sempre projeção. Eles acusam os adversários diante de um espelho, né? Então vamos lá. Ao se despedir do neto, Lula promete: vou provar minha inocência. Isso é chamada lá na época do velório da própria esposa do Lula, quem ele tentou transferir também a responsabilidade dos seus crimes, no caso do apartamento, lembrem disso. UOL, velório de Marisa Letícia termina com discurso de Lula e crítica a Temer. Yahoo Notícias, Lula se despede de esposa com lágrimas e duras críticas a seus acusadores. Quer dizer, o cara transformou o velório da própria esposa num palanque eleitoral. E aí talvez seja por isso que essa turma enxergue no que o Bolsonaro fez em Londres, o que ele soube separar da liturgia protocolar do cargo ali, com o rei e tudo, daquilo fora, na Casa do Brasil, na Inglaterra, que é a embaixada, né? A turma projeta porque acha que todo mundo é igual a Lula. Não, pelo amor de Deus. Piperno, por favor. Olha, você fazer de um funeral um ato político, eu acho que realmente está no limite, no mínimo, do mau gosto. Lula, né? Pode ser, mas aí que eu ia chegar, né? Esse mau gosto, Constantino, ele pelo menos foi financiado com recursos privados, recursos do viúvo, né? Da família. Essa presença, esse discurso mequetrefe feito em Londres, ele, obviamente, não foi financiado com recursos da família. Aliás, até o maquiador da primeira-dama estava lá. Não, né? Foi no funeral. Fora. No passeio, não. Então, a viagem. Pelo amor de Deus, presidente, então, vamos lá. A viagem é o passeio que levou o Silas Malafaia, enfim, o maquiador e tal. Isso não foi financiado com recursos privados. Mas também, nem vou perder muito tempo com isso. Eu queria chamar a atenção para a questão da economia, que você citou aí, de boca cheia, que o Brasil vai apresentar para o mundo, porque o mundo está com inveja do Brasil. Capa do caderno de economia do Estadão de ontem. O Estadão não é exatamente um jornal petista, né? Pelo menos até onde se sabe. Economia do Brasil cresceu bem abaixo da média global na pandemia. Até coloquei isso em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, tá lá para todo mundo ver, porque às vezes o pessoal desconfia, né? Porque, vejam, essa história de que o Brasil está bombando e tal, né? Isso é para consumo interno e para falar com o público convertido, porque isso não é bem assim. O Brasil passa alguns meses realmente de, né, alguma recuperação econômica, é verdade, mas porque a base está muito defasada, a base comparativa está muito defasada. No período 2021, então está aqui, o Brasil cresceu abaixo da média global. Os números estão lá. Não sou eu que estou inventando e nem o jornal. São números oficiais. Está lá para quem quiser comparar. Então não é bem assim que a economia do Brasil está vivendo, assim, tem o direito de dar grandes exemplos para o mundo. E outra coisa, o Brasil também é grande produtor de petróleo, né? Um dos 10 maiores do mundo, felizmente. Então também, assim, o fato do Brasil ter preços da gasolina hoje um pouco abaixo da média mundial, também, convenhamos, não é nenhuma façanha. Pediu, Serrão, por favor. Pedi, porque vamos lá, uma coisa é esse crescimento, esse PIBzinho que a gente está tendo aí, né? Que estão comemorando, o governo está certo em fazer a festa e a oposição também está certa em fazer o discurso dela, né? De minimizar isso. Mas tem uma questão que não dá para minimizar. A economia brasileira teve mudanças estruturais nela, desregulamentação nessa economia, isso foi culpa do governo Bolsonaro, que estão fazendo com que aqui ocorram investimentos sérios. Você está vendo ferrovia, obra em energia, geração de energia eólica, em energia solar, o agronegócio pujante como nunca. Então, tudo isso é fruto de desregulamentação econômica que está gerando crescimento econômico estruturado, que vai ser um crescimento estruturado para o futuro. Então, o que tem que acontecer agora? O discurso político agora, a ação política é que vai ter que acompanhar o crescimento dessa economia, porque nós
a notícia muito ruim, a economia, além de despiorar, nós teremos vultosos investimentos no Brasil, que aqui é o lugar do planeta aonde dá para investir com mais segurança e chance de lucratividade que outros. Então, esse é o fato evidente do Brasil. A gente só tem que manter a política aqui em ordem, para ela não atrapalhar a chance econômica que nós temos de decolar de verdade. Cris, por favor. Eu estava surpresa aqui ouvindo o Piperno e pensando, pronto, a esquerda agora inaugurou a era do negacionismo econômico, né? Porque, pelo amor de Deus, vir dizer que é exagero do governo se colocar numa comparação com o resto do mundo entrando em recessão técnica e o Brasil navegando aí tranquilamente na economia depois de uma pandemia que afetou o mundo inteiro mais ou menos por igual. O Piperno trouxe aqui o Estadão, eu vou trazer uma mídia bem mais isenta, tá, Piperno? Muito mais isenta. Depois eu coloco nas minhas redes sociais também para quem quiser conferir. Infomoney. Tá? Mercado financeiro, Boletim Focus traz nova expectativa de queda para a inflação e de alta para o PIB. Vou ler só o primeiro parágrafo aqui que é interessante. Mercado financeiro voltou a reduzir a expectativa de inflação para 2022 e 2023 e elevar a projeção para o crescimento do PIB para esse ano. Mostram dados do Boletim Focus divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central. Aí eles enfatizam ali ao longo da matéria que foi a 12ª semana consecutiva de queda na projeção do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e fala também que são 12 semanas seguidas de projeção de alta para a estimativa do PIB em 2022. Esses são apenas 2 números da economia, tem muitos outros. Basta ler os boletins econômicos e não essa mídia militante aí que chora por causa do vestido da primeira-dama, chora por causa dos manifestantes. São 50, são 60, pouco importa. São os brasileiros que moram no exterior se dando ao trabalho de sair de casa no seu domingo de folga para ir até o local onde está o presidente da República do seu país prestar apoio num momento crucial, sim, às vésperas de uma eleição. Lembrando que eles também votam no exterior. São eleitores brasileiros indo ali manifestar seu apoio. É, como disse o Rodrigo, realmente uma inveja e eu acrescento um negacionismo econômico agora. Pediu, Piperno? Sim. Por favor. Não tem, enfim, negacionismo econômico. Comparação, ela envolve os dados de 2020 e 2021. Eu leio o Infomoney todo dia. O Boletim Focus, que aliás ficou sem ser publicado aí por mais de 2 meses por conta de greve dos funcionários do Banco Central, ele aponta, sim, essa estimativa, né, de que a inflação vai continuar em queda aqui no Brasil, e essa tem sido a expectativa dos executivos ouvidos nos últimos 3 meses. Quando a gente fala em 12 semanas, são 3 meses, ou seja, é ainda um recorte pequeno, mas, de fato, a inflação no Brasil está em queda, da mesma forma que a expectativa de crescimento econômico para esse ano subiu, mas aí no Boletim Focus também, Cristina, eles apontam a expectativa para 2023. 2024 até. Sim. E para 2023, geralmente as consultorias apontam estimativas ainda, no máximo, na casa de 1%. A gente está de novo falando em PIBinho. Enquanto o resto do mundo está negativo, né? Esse que é o negócio. Pelo amor de Deus, a gente vai se pegar de novo nisso, né? Eles começaram a projeção desse ano lá embaixo e já tem casa falando em mais de 3% de crescimento. Então, de novo, se pegar no ano que vem, é a futurologia desse pessoal que torce contra. Agora, vamos para fatos, né? O Brasil foi o 4º maior destino de investimento estrangeiro direto em 2021, segundo a OCDE. Foi o maior destino de investimento direto como proporção do PIB, considerando as 15 maiores economias do mundo. Em 2022, o Brasil se consolida como o 4º maior destino de investimento direto como proporção ao PIB da OCDE. E por aí vai. O governo fez o dever de casa, pegou uma pandemia pela proa, lockdown insano por parte de governadores e prefeitos com aval supremo. Não foi o que o presidente da República quis, nem defendeu. Pegou depois uma guerra de 2 países produtores de energia e fertilizantes, commodities, e mesmo assim vai conseguir fechar o primeiro mandato com o mesmo nível de dívida PIB. Isso é um feito, fora as privatizações, a desburocratização,
todas as reformas infraconstitucionais feitas, fora a reforma previdenciária, que economizou o dobro do que pretendia a do Temer, e por aí vai. Então, de novo, a realidade é que tinha uma turma torcendo contra, porque precisa da economia ruim para tentar derrubar o presidente, que adoraria que o Brasil estivesse como a Argentina, com 100% de inflação. Mas isso não aconteceu, porque não estava o PT no poder, e sim o Bolsonaro. Pediu, Serrão? Pedi, porque ontem aconteceu um negócio muito curioso na Inglaterra, né? O atraso brinca de fantasminha camarada. Nós vimos ontem uma manifestante contra Bolsonaro. Ela radicalizou e acabou detida pela polícia inglesa. E o detalhe dantesco, a moça usava uma blusa vermelha escrita URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Essa porcaria não existe de fato, mas ela existe na cabeça esquerdopata de alguns malucos que acham que isso é possível, que acham que isso é viável um dia e que acham que isso seria bom. O Brasil, em vez de ser Brasil, passar a fazer parte de um todo ideológico esquerdista da América Latina. Então, essa esquerdopatia, ela chamou a atenção ontem nesse evento, nessa manifestação em que teve muito mais gente favorável a Bolsonaro do que críticos a ele. E os críticos, para variar, como sempre, mal educados, violentos. E aí a polícia inglesa não perdoa, não. Chilindró.